23. Uma leitura pequena e vamos falar então sobre isso. Vamos ler então. Salmo de número 23. Depois, se puder, só pegar um copo d'água, por favor. Vamos lá. Diz assim, Salmo 23, é um salmo davídico, porque foi ele que escreveu, e ele diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz até águas tranquilas. Ele me restaura o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois ele está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão por todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e Pai, perdoa os nossos pecados, fala conosco nesse dia, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa nos encher da graça do Senhor, que o Senhor possa nos abençoar muitíssimo, porque estamos aqui para glorificar o Teu nome. Ó Deus, a Tua palavra é a verdade, e nós sabemos, ó Deus, que ficar nessa verdade, nós estamos no caminho de luz, no caminho da bênção. Como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, é um caminho estreito. É um caminho estreito para aqueles que ainda estão pensando em viver nessa terra coisas como, ó Deus, os vícios e as demais coisas. Mas para nós sabemos que os teus princípios, eles sempre cuidam de nós, tanto na vida espiritual, quanto na vida, Senhor Deus, emocional, quanto na vida física. Andar com Jesus não é ausência de problemas, mas é estar com a ausência de problemas espirituais que não foram colocados por Deus. Uma coisa é nós passarmos por problemas que são consequências de pecado. Outra coisa é nós passarmos por adversidades, porque na vida existe elas e não tem como impedir. Nós não queremos a somatória dessas duas coisas na nossa vida. Nós só queremos passar pelas provações que o Senhor nos der. Portanto, nos dê essa sabedoria, essa graça, para vivermos, ó Deus, para a glória do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, esse salmo aqui ele foi escrito há mais ou menos 3.000 anos atrás. O livro dos Salmos, ao contrário do que a maioria pensa, ele não foi escrito só por Davi. Ele foi escrito também por Moisés, que escreveu o Salmo 90, e outros também salmistas, como Asaf, que foi um grande músico, certo? Na época de Salomão, até o filho de Davi. Então nós temos um texto que a maior parte dele foi escrito por Davi, mas não ele todo. E o Salmo 23 talvez seja o texto mais conhecido do Antigo Testamento, se não o mais conhecido de toda a Bíblia. Talvez perca para o Pai Nosso que Jesus nos ensinou. E esse texto ele tem coisas muito preciosas que a gente deixa passar justamente porque ele se torna muito repetitivo, muito exaustivo, e você pode perceber isso na sua vida. Tudo o que se torna muito comum vai perdendo a preciosidade. Já percebeu isso, por exemplo, na sua casa? Na sua casa, o fato de você ver o seu esposo, a sua mulher, seus filhos todo dia, parece que a preciosidade vai se perdendo. E as pessoas começam a deixar de ver as lindas qualidades que existem no seu parceiro, na sua companheira, e aí vai. Simplesmente porque vai se tornando algo comum. Eu gosto sempre de citar a história de Noé, que na arca de Noé só entrou Noé, a esposa dele, 3 filhos e as 3 mulheres. E o que aconteceu? Um dia, quando a arca já tinha pousado,
Noé plantou uma vinha, bebeu vinho, ficou muito louco, e ele tirou a roupa e ficou lá, doidão. Um filho dele foi, em vez de cobrir o pai, né, o que ele fez? Saiu contando para todo mundo que o pai estava doidão, pelado, que tinha tomado vinho. E isso acontece porque eles viveram ali na arca 80 dias, né? Então, vamos dizer assim, esse abuso de intimidade ocorreu justamente porque esse excesso de proximidade acabou tirando, então, a autoridade que o pai tinha. Então, por favor, pense nisso. Às vezes, o excesso de proximidade faz com que nós acabemos respeitando menos as pessoas que estão, né, no nosso caminho. Então, precisamos levar isso em consideração. Pois bem, dito isso, então, o Salmo 23, que é um salmo que Davi escreveu, nós não sabemos exatamente a época que ele escreveu. Alguns dizem que foi o primeiro salmo, ou algum dos primeiros. Outros já dizem que foi um salmo que ele escreveu numa época em que ele estava sendo perseguido. Lembrando que Davi ele foi perseguido por mais de 13 anos, porque ele tinha sido ungido rei de Israel por Samuel, mas o rei atual era Saul, e Saul tentou matar ele por vários lugares. Por isso que Davi, enquanto Saul era rei, ele morou dentro de cavernas, morou em desertos, ele procurou até mesmo abrigo em nações que eram hostis a Israel, como os filisteus. Você sabia que Davi teve que se fingir de louco? Quando ele entrou lá nos filisteus, os caras falaram que foi ele que matou o Golias. Levaram ele na presença do rei e ele se fingiu de doido. Começou a babar, cair no chão. E aí o rei falou, deixa esse cara embora, não tem propósito a gente ter ele aqui. Se fingiu de doido. Então, o que Saul aplicou sobre Davi foi muito pesado, e tudo isso em nome, sabe do quê? Inveja. Porque no dia que Davi matou Golias, né, e eles voltaram da guerra, as pessoas e as mulheres da cidade, principalmente, elas começaram a gritar assim, Saul matou 1000, mas Davi matou milhares de milhares. A Bíblia diz que exatamente nesse momento a inveja dominou o coração de Saul. E Saul então tentou matar Davi o tempo inteiro, mas Deus o guardou. Alguns dizem que foi nessa circunstância que Davi escreveu esse salmo. Eu não acredito muito, justamente porque acredito que Davi ele usa algumas palavras aqui para, de alguma forma, se referir ao que ele vivia naquele momento. E o verso de número 1 diz assim, o Senhor é meu pastor, e de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e ele me leva a águas tranquilas. Ele me dá vigor, ele me guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. Sabe o que acontece aqui? O meu entendimento, no entendimento da maioria das pessoas que pregam esse texto, é que Davi, como um pastor, ele cuidava muito bem das suas ovelhas. Então, quando ele vai se referir a Deus, ele de alguma forma se refere ao trabalho que ele está tendo. E Davi, então, era muito zeloso por esse trabalho, a ponto dele dizer que um dia veio um urso tentar devorar uma ovelha e ele matou esse urso. Outra vez veio um leão e ele matou esse leão. Então, quando ele diz assim que o Senhor é o meu pastor e ele vai me proteger, ele está dizendo o seguinte, né? Eu entendo isso aqui. E se eu, que sou ser humano, cuido de todo o meu coração dessas ovelhas, quanto mais o Deus que eu sirvo não cuidará de mim, da minha vida, da minha família e do meu ministério e de tudo que Deus terá para mim. O Salmo de número 23 é um salmo que diz assim para nós, não tenha medo. O medo não vai te levar a lugar nenhum. O medo, na verdade, é algo que domina a nossa alma e tira de nós o temor a Deus, o amor que Deus tem por nós. O medo é algo muito sutil, que ele vai entrando, sabe, aos poucos, até o ponto de nos levar ao desespero. Então eu preciso, no primeiro momento, dizer que a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de coragem, de amor e de equilíbrio.
A Bíblia diz que quem tem o medo ou o desespero ainda não está aperfeiçoado no amor. Olha o que Davi diz, ele diz que o Senhor é o pastor dele e está com ele em todos os momentos. Nós precisamos entender que esse Deus que Davi escreve é o Deus que está conosco, é o Deus que cuida de nós como Davi cuidava das ovelhas, ok? Então o que acontece? Ele tinha, geralmente um pastor, ele tinha um cajado e uma espécie de, como é que eu vou dizer, um cajado que tinha uma âncora. Se a ovelha quisesse desviar, pegava pelo pescoço, puxava, o outro bordão era para afastar adversários ali que tentavam de alguma forma comer alguma dessas ovelhas. Nós não somos do povo que vive com medo. Nós não somos das pessoas que vão seguir a vida por causa dos medos que batem em nosso coração. Nós não vamos fazer isso porque a Bíblia diz para nós não fazermos isso. Olha, Davi, que escreveu o Salmo 91, ele diz assim, que 1000 podem cair de um lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não vamos ser atingidos. Se nós cremos em Deus, se andamos com Deus, nós podemos ter a certeza disso. Ele diz que o Senhor nos coloca debaixo das suas asas e ali nós encontraremos refúgio, ali nós encontraremos segurança. Né? Em Zacarias capítulo 2, verso 5, a palavra de Deus diz que o Senhor nos rodeia com uma coluna de fogo, nos guardando. A palavra de Deus diz que o Senhor nos guarda como a menina dos seus olhos, como uma criança muito pequena, como uma pequena bebê, certo, do sexo feminino, que é tão cuidada, que é tão preciosa. Deus nos cuida desta forma. A palavra dele diz que o Senhor nos coloca e ele tem o nome dele o nosso nome na mão dele. A verdade é que as passagens bíblicas que falam sobre Deus estar perto de nós, elas são muitíssimas. Deus repete isso várias vezes, como em Hebreus 13, no verso 8, que ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Como diz também Mateus 28, que o Senhor estará conosco por todos os dias da nossa vida. Como diz também em 41 de Isaías, no verso 10, que o Senhor estende a mão para nós e diz, não temas porque eu te ajudo. Isaías 43 também diz, se passar pelo fogo não vai se queimar, se passar pela água, ela não vai te afogar, porque eu sou contigo. É o que diz o Senhor diz que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para voltar atrás. Números 23, verso 19. Por que eu estou citando isso tudo para você? Porque eu e você precisamos encher a nossa mente das promessas de Deus para que nós não caiamos então em situações de medo. Porque os medos vão tentar nos dominar, vão tentar de todas as formas preencher a nossa mente, mas nós sabemos que nós servimos o Senhor. Então, Deus, Ele é tudo que eu e você precisamos, certo? Tudo. Então, quando Deus está do nosso lado, você pode ter a certeza de que essas coisas que muitas vezes aparecem como preocupação, ansiedade, medo, pânico, elas vão cair. Porque o nosso Deus ele é mais real do que os sentimentos que nós temos. Deixa eu te dizer isso. Os sentimentos que nós temos, às vezes, tentam nos derrubar, porque eles são muito fortes. Mas a Bíblia diz que o sentimento do coração humano é enganoso. Está escrito em Jeremias 17, no versículo de número 9. Então, se os nossos sentimentos eles são enganosos, nós temos duas opções. Ou a gente vive com aquele famoso conselho que é siga o seu coração, ou você então vai seguir o conselho de Deus, que é siga a palavra do Senhor. Você vai encontrar sempre essa bifurcação. Siga o seu coração ou siga a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é o seguinte, quando você segue ela, no primeiro momento, aquilo ali não vai gerar sentimento bom. Não vai. Mas depois que você segue, o sentimento bom, ele vai se perpetuar. Quando você escolhe seguir o seu coração, no primeiro momento vai haver prazer,
mas logo depois vai vir dores, tristezas, desânimos, fraquezas e por aí vai. Então, o grande ponto da nossa vida é entender isso, né? Isso, na verdade, é até um princípio espiritual entre Deus e o mal, porque o nosso Deus, primeiro, ele nos prepara para depois nos abençoar. O maligno, o que ele faz? Primeiro, ele tenta dar alguma coisa para a gente, para nos derrubar, porque a gente não tem condição nenhuma de segurar aquele tipo de bênção ou aquele tipo de coisa boa, e então ele consegue nos destruir dessa forma. Então, nós precisamos entender, Deus está conosco, está mais perto do que a gente pode imaginar. Todos os dias ore dessa forma: Deus, eu não te sinto, eu não consigo ver o Senhor quando eu leio a Bíblia. Quando as pessoas estão cantando na igreja, eu não sinto vontade de cantar. Por dentro parece que eu estou morto. Mas eu tenho a certeza de uma coisa: o Senhor está mais perto do que eu posso imaginar. Não pelos meus sentimentos, não pelos meus pensamentos, mas pela Tua palavra. Entende isso? Esse é o grande desafio da nossa fé. Crer sem ver nada. Crer sem sentir nada. Crer não escutando nada, mas continuar orando e falando assim: Deus, eu sei que o Senhor está perto de mim. O verso 2 diz: Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Refrigera o meu vigor. Até aqui. Quando você então compreende que Deus está perto de você, mesmo que os seus sentimentos sejam contra isso, você começa a desfrutar do que eu acabei de dizer. Jesus disse, né? Entra pelo caminho estreito. O caminho estreito não é legal de entrar. O caminho estreito, a princípio, é uma coisa difícil, dificultosa, só entra um de cada vez. Mas quando você entra por esse caminho e segue ele, o lugar que Jesus está te levando é exatamente o lugar aqui que Davi já disse, num lugar que tem verdes pastagens e águas tranquilas, para refrigerar a nossa alma, refrigerar então o nosso coração. Quantas vezes a gente não está buscando isso? O refrigério, buscando essa restauração da nossa alma. A primeira coisa então a ser feita é essa, certo? Entre pelo caminho estreito. Escolha Jesus, não escolha o caminho largo. O caminho largo, ele é fácil, mas ele não leva a lugar nenhum. Então eu quero te dizer que se você escolheu entrar pelo caminho estreito, mesmo tendo muitas dores e cicatrizes no seu coração, o Deus que nós servimos, que é todo poderoso, ele vai abençoar você, te dando tranquilidade na sua alma e abençoando a sua vida. Está escrito no restante: guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome, mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, né? ou vale da sombra da morte, como a maioria das traduções falam. Então, olha, entenda isso. Quando você entende o primeiro princípio, que é Deus está comigo, no versículo 1, o que Deus faz é te levar a lugares de restauração de alma, certo? E depois ele faz com que o seu coração não tenha medo de vale de sombra de morte. Agora o seu coração ele está firmado no Senhor, a ponto de você viver o que diz o salmista. Ele diz assim: coração firmado no Senhor, não teme má notícia. Aqueles então que confiam na presença de Deus, ainda que passem por um vale muito difícil, de sombra e de morte, eles têm certeza que Deus está lá. Por quê? Porque Deus diz assim: não temerei perigo algum, Davi dizendo, pois tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele usa então duas palavras que um pastor comum usava. Ele era um pastor de ovelhas, né? Que ele diz então que assim como o cajado e o bordão sustentam aquelas ovelhas, porque ele está sempre direcionando elas, Deus está sempre nos direcionando para que nós não sejamos invadidos, entendeu? Por essas coisas que são ruins, que são das trevas, por esses medos que podem nos abater. Quando a gente entende que Deus está em primeiro lugar, o vale da sombra da morte não nos deixa mais com medo. Eu preciso ir aqui para o final, mas eu preciso que você entenda isso. Olha, nós não fomos chamados para vivermos com medo.
A verdade é que nós vivemos num mundo com muitas informações. E quando você decide se colocar diante de muitas informações aleatórias, você está preenchendo a sua mente e o seu coração com isso. E isso com que você preenche a sua mente e o seu coração vai ser o que vai te dominar. A Bíblia é muito clara sobre isso. Gálatas capítulo 5, verso 17 diz: a carne milita contra o espírito. Se alimentar mais vai ganhar. Eu não estou dizendo que nós devemos parar de assistir séries, filmes ou qualquer coisa. Eu estou dizendo que nós temos que começar a ser mais seletivos no que nós queremos, levar a nossa mente, colocar o nosso coração nessas coisas. A gente deve ser seletivo. Porque se nós não formos seletivos em qualquer coisa nós colocarmos diante de nós, de fato vai ser muito difícil ganhar essa guerra contra o medo. Não é? Sabe o que Jó disse? Jó disse assim: todo o mal que eu tive medo, ele me sobreveio. Por quê? Porque todo o medo que nós temos e guardamos no nosso coração, ele é uma espécie de fé, só que uma fé em algo que não é de Deus. Tudo aquilo que você teme, certo? Lhe será tirado se você não aprender a fazer a oração assim, ó: Senhor, isso aqui eu tenho muito medo de perder, mas eu coloco nas tuas mãos. Eu coloco nas tuas mãos porque o Senhor é o único que pode controlar. Tudo na nossa vida que a gente diz assim: Senhor Jesus, mexe em tudo, mas não mexe aqui, Deus vai mexer lá. Porque o que Deus quer é que nós confiemos toda a nossa vida a Ele. E a gente precisa se lembrar, Deus quer o melhor para nós, do que nós mesmos queremos o melhor para nós. Então hoje a gente pode estar olhando para alguma coisa na nossa vida e a gente diz assim: eu sei qual é o melhor para mim, é andar aqui, fazer isso e aquilo. Confia em Deus, faz essa oração, eu estou te dizendo, enquanto não entregar todas as áreas, você vai ficar lutando contra Deus. E se você ficar lutando contra Deus, você vai perder essa batalha todas as vezes. Confia o teu coração no Senhor, Ele é com você, Ele é contigo, Ele é o Deus do Salmo 23, aquele que diz que está conosco, que vai estar conosco em todos os momentos. Então, não há outro tipo de caminho. Se alguém dizer a você: olha, existe outro caminho, que é, você vai na igreja, faz jejum, faz promessas, faz isso, faz aquilo. Não existe outro caminho. Quer um exemplo? A Bíblia diz assim: se você quiser jejuar, primeiro, se você estiver fazendo alguma coisa errada, para de fazer. Se você parar de fazer uma coisa errada, isso é muito melhor que fazer um jejum. Entendeu? Se você quer viver essa proximidade de Deus, é muito melhor que você faça essa oração: Deus, eu entrego tudo ao Senhor, Deus vai fazer. Eu lembro dessas orações que eu fiz quando eu fui para a igreja, né? E a maioria dessas orações eram orações fúteis, mas que no meu coração eram coisas que me preenchiam. E todas as coisas que eu tentava segurar com as minhas mãos, Deus tomou de mim como um forte. E hoje eu sou muito grato a Deus, porque na verdade o que Ele me tomou, na verdade era só um livramento, era só não viver uma coisa ruim. E é assim que funciona. Para a gente terminar aqui, o Senhor vai dizer no verso 5, Davi dizendo: prepararás um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor do amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. Davi tem a certeza de que pelo fato de Deus estar com ele, o Senhor vai o abençoar na presença de todos aqueles que, na verdade, caluniaram, difamaram, perseguiram ele, como no caso de Esaú. Ele tem essa noção. Na verdade, ele tinha passado por isso, né? Os irmãos dele, que nem gostavam dele, Samuel entrou na casa dele e ungiu a cabeça dele com óleo para ele ser o novo rei de Israel. A verdade é que a gente não deve se preocupar com isso aqui, porque tem muita gente que se preocupa em ser honrado, em ver o outro
cair. Não é esse o propósito do Salmo. O propósito do Salmo é dizer que se nós seguimos isso aqui, se nós tivermos Deus por perto, Deus vai nos abençoar. E na verdade as pessoas vão ver que Deus está nos abençoando, não por uma forma de rixa, mas para ver que a luz de Deus continua brilhando e ela é maravilhosa para sempre. Por fim, Davi diz: eu vou continuar, Senhor, indo na sua casa até que eu morrer, porque a tua bondade, a tua misericórdia me seguirão por todos os meus dias. E ali ele termina o salmo. O salmo dele termina como então? O Senhor é o pastor dele, verso 1. No verso final, no verso de número 6, ele vai dizer: e eu vou estar na tua casa todos os dias enquanto eu viver. Então, precisamos disso. Entender que Deus está perto e continuarmos buscando Ele, entendendo que Ele precisa estar perto em todos os momentos da nossa vida. Você pode se colocar de pé para nós fazermos uma oração e cantarmos um hino? Vamos fazer uma oração. Senhor, eu te peço que nesse dia de hoje cada um possa entregar todas as áreas da vida ao Senhor. Uma coisa eu tenho certeza absoluta: se nós entregarmos a Deus todas as áreas da nossa vida ao Senhor, o Senhor vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Porque é o Senhor, como diz a tua palavra, é aquele que coloca sobre nós o completar da boa obra. Senhor, nós sabemos que todas as promessas do Senhor, elas vão se cumprir. E eu te peço que o Espírito Santo possa vir de forma maravilhosa, de forma sobrenatural, para que assim a nossa vida seja abençoada. Assim como Davi tinha a convicção, da certeza de que o Senhor estava por perto, de que o Senhor levava ele por verdes pastagens e águas tranquilas, de que o Senhor protegia ele no vale da sombra e da morte, de que o bordão e o cajado do Senhor estavam sempre com ele, livrando ele de todo mal, que o Senhor sempre ungia a cabeça dele com óleo, para que assim ele pudesse ser forte e enfrentar as adversidades, para que assim ele tivesse força para continuar te buscando todos os dias da vida dele até a consumação dos séculos. Senhor Jesus, que esse salmo entre no nosso coração como uma bomba, Senhor Deus, de forma positiva, para que nós possamos, ó Deus, viver o melhor do Senhor nisso. Aceita a nossa adoração nesse momento, em nome de Jesus. Ele encontrou e secou.
tem aqui também